Mais uma vez, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta para falar sobre mais uma matéria do seminário Voz Missionária. Como vocês já me conhecem, eu sou o presbítero Isaac e hoje nós vamos falar sobre homilética. Tá? Então, dando início aí, fazendo uma breve introdução sobre o que falaremos nessa aula, nós vamos ver pregação, da estrutura de um sermão, ética no púlpito, alvo, objetivo do sermão, tá? O que falar quando nós somos convidados para pregar em cultos especiais como congresso e datas comemorativas, né? Vamos ver 10 passos para uma boa exegese. Então, vamos falar de forma bem rápida, bem compacta aí sobre fazer vamos falar de uma forma bem compacta aí para que você tenha uma boa homilética, que você conserte seus erros. Se você ver essa aula e ver que você está pecando ou errando em algum ponto com um mando figurino, né, você vai poder refazer novamente aí seus passos e progredir espiritualmente, tá, irmão? Então vamos fazer uma breve introdução ao estudo dessa matéria. Tá? Homilética é a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso em público, tá? Aplicados na proclamação do Evangelho. Tá? Este termo ele surgiu durante o Iluminismo, entre os séculos 17 e 18, quando as principais doutrinas teológicas elas receberam nomes gregos, como, por exemplo, dogmática, apologética, hermenêutica, e as disciplinas que mais se aproximam da homilética são a hermenêutica e a exegese, tá? Que se completam. Tá? Homilética, do grego, que quer dizer ensino em tom familiar, homilia, do verbo homílio, que quer dizer pregação cristã, nos lares em forma de conversa. Tá? E a pregação? E a pregação é o ato de pregar a palavra de Deus. Pregação é o ato de pregar a palavra de Deus, irmãos. O pregador é aquele que prega. Essa palavra pregadora ela vem do latim, que é prae e dicare. Anunciar, publicar, é isso que ela quer dizer. A palavra grega correspondente a pregador é kérik, que é arauto, isto é, aquele que tem uma mensagem, né, querigma, né, do reino de Deus, uma boa notícia, uma boa nova, que é o Evangelho, né? O grego aí de Evangelho, Evangelion. Então, Deus, a palavra e os ministros. Nós vamos ver aí que o pregador é aquele que fala ao ouvinte, à comunidade. O pregador ele dirige-se a Deus e transmite o convite da mensagem, levando Deus às pessoas. E baseando-se em 3 passagens da vida de Pedro, o pregador ele deve ser aquele que esteve com Jesus, tá? Em Atos 4:13 tem uma referênciazinha para você ver na sua Bíblia. Aquele que fala com Jesus, a referência de Mateus 26, e aquele que fala de Jesus, em Atos 40. Então, a proclamação do Evangelho é trazer as boas novas da salvação, apresentar ao público Jesus Cristo e seus ensinamentos e o seu propósito. E para isso é preciso que o mensageiro tenha uma identificação completa com Cristo, tá? Conhecer a Cristo de forma especial e além de ser convertido, ter certeza de uma chamada que se torna a missão dele, e no caso, né, específica para o ministério da palavra, que só é possível aquele que estiver com Jesus. Tá? As características de um pregador sob o ponto de vista espiritual e sob o ponto de vista técnico, irmãos. Ele deve ser chamado para a obra, tá? Pelo ponto de vista espiritual. Ele deve ter uma ordenança, como em Mateus 28:19. Ele deve ter o dom da palavra, como em Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 e 8.
Ele deve conhecer a Deus, como em Atos 4,13. Ele deve ter o conhecimento da palavra, como exemplificado em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Ele deve ter uma mensagem, como em Atos capítulo 5, versículo 20. Ele deve ter o manejo da palavra, como em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Ele deve ter unção, como em 2 Reis capítulo 2, versículo 9. Ele deve ter sido ungido também, né? Guardar a palavra no coração, como em Salmos capítulo 119, irmãos. Ele deve ter autoridade e ousadia, como em Marcos capítulo 1, versículo 21. Ele deve ser utilizado como instrumento, se colocar como instrumento nas mãos de Deus. Então a palavra de Deus ela afirma que a fé vem pela pregação da palavra e a pregação da palavra de Cristo, como em Romanos capítulo 10, 17. Entretanto, a falta de preparo adequado do pregador, falta de unidade corporal no sermão, falta de vivência real do pregador na fé cristã, falta de aplicação à prática das necessidades da existência na igreja, falta de equilíbrio na seleção dos textos bíblicos e a falta de um bom planejamento ministerial trazem dificuldades na proclamação da palavra. Então, nós vemos aí, né, que as características técnicas e as características espirituais que o pregador deve ter. Ele também deve ter ética no púlpito, irmãos. A primeira impressão é que fica em meio ao desenvolvimento da reunião, atravessa todo o corredor principal, aquele que será o preletor do encontro. Então, toda a atenção está voltada para ele, que é observado dos pés à cabeça. E seu comportamento, imagem e exemplo é atributo influente na transmissão da mensagem como um todo. E devemos considerar que quando existe uma disposição do ouvinte para com o mensageiro, maior será sua resistência ao conteúdo da mensagem. E não existe uma forma correta de se apresentar. Esteja de acordo com o local e a ocasião, sobretudo as mulheres. Nos homens, o uso do terno e gravata é adequado a quase todos os locais e ocasiões. Como são os membros da igreja em que você visita? Quais são as características da denominação? Qual é o horário de início e término do culto? Em que bairro se localiza? Observe com atenção esses aspectos errados que devem ser considerados pelo pregador, tá? Para você não dar mancada. Você não deve fazer uma segunda apresentação, tá? Ou autoapresentação. Você não deve manter a mão no bolso ou na cintura o tempo todo, tá? Molhar o dedo na língua para virar as páginas da Bíblia, né? Limpar as narinas ou ficar se focando, exibir lenços sujos, arrumar o cabelo, a roupa, usar roupa muito extravagante. Você não deve fazer isso. Apertar a mão de todo mundo. Basta um leve aceno, que você já vai estar mostrando que você está presente. Fazer gestos impróprios, usar esboços de outros pregadores, principalmente sem fonte, irmão. Isso é muito feio. Contar gracejos ou anedotas, ou usar vocabulário vulgar, né? Diferente de você mostrar na Bíblia o humor de Deus, né? Para você envolver o povo ali, para dar um quebra-gelo ali, é diferente. Não fazer a leitura do texto. A leitura do texto deve ser feita em pé, né? Vai basear sua pregação em quê? Né? Você deve evitar desculpas, né? Senão você já começa derrotado. E você não deve confundir isso com humildade, tá? Você deve evitar também de chegar atrasado, por chegar sempre no horário, tá? Então, o pregador ele não precisa aparecer. Quando ele é convidado para pregar em outras igrejas, o pregador ele deve considerar as normas doutrinárias, litúrgicas e teológicas da igreja em questão, tá? Evite abordar, irmãos, questões teológicas muito complexas. Não peça que a congregação faça algo que não esteja de acordo com os preceitos. Procure estar dentro dos padrões da denominação, tá? Procure dar conotação evangelística à mensagem. Respeite o horário, mesmo que seja por pouco tempo, tá? Converse sempre com o pastor antes do início do culto, tá? E observação: caso não concorde com alguns aspectos, não aceite convite para ir para lá pregar.
doutrina e mudança cabe ao pastor da igreja. E se você acredita ter recebido uma mensagem de Deus dentro desses aspectos, fale com o pastor antes, tá? Para que você não venha falar, dar a entender, né, coisas que não sejam de Deus, né? Então, vamos ver agora, irmãos. Nós já vimos aí que você deve ter ética no público, as características. Então, agora a gente vai começar a falar do sermão. Como vai se desenvolver a sua fala numa pregação. A estrutura do sermão, irmãos. Qualquer explicação requer organização, tá? Ordenação, lógica e clareza. Tá? Sendo o sermão uma explicação da palavra e vontade de Deus, esse deve ser didático. Tá? A prática de pregações através dos tempos levou os estudiosos do assunto a relacionarem alguns elementos básicos que devem estar presentes nos sermões, dando a eles uma estrutura que facilita o desenvolvimento da mensagem. Tá bom? E esses elementos são alvo, texto, tema, introdução, corpo, conclusão e apelo. E eles compõem o que chamamos de estrutura do sermão. Tá? Eles são indispensáveis, pois eles norteiam a linha de pensamento do pregador, tá? Direcionando o ouvinte para o conteúdo da mensagem. O alvo, ou objetivo. Quando você começa a falar do alvo objetivo, neste momento do sermão, o objetivo do assunto, o pregador ele vai ser inspirado por Deus. Tá? É exatamente aqui que ele recebe a mensagem que tem a pregar. Tá? E a partir desse ponto, vai estruturá-la e levá-la para a igreja. Se você não tem nada para falar, não fale. Não fale nada. Mas se o Espírito Santo lhe der algo a falar, fale, mas fale direito. Tá? Texto bíblico é o assunto do sermão que deverá ser baseado em um texto bíblico. O tema, tá? Para que o ouvinte possa ter uma ideia do que você tem a falar, é imprescindível o emprego de um tema. Tá? O ouvinte realmente estará adentrando no seu sermão. Tá? Aí depois do tempo você faz uma introdução que para você começar bem e provocar interesse e despertar a atenção e aproximar o ouvinte do sermão e dar a ele uma noção ou uma explicação do que vai ser falado. Tá? Depois que você faz a introdução, você vai desenvolver o corpo. Tá? E essa é a principal parte, onde deverá estar o conteúdo de toda a mensagem ordenado de forma lógica e precisa. Tá? E neste ponto também deverão ser abordadas algumas aplicações utilizadas durante o sermão, como ilustrações, figuras de linguagem, material de preparação. Depois que você desenvolveu o seu sermão, você vai fazer uma conclusão. Tá? E uma conclusão desanimada deixará os ouvintes desanimados também. Baseados no objetivo específico do sermão, a conclusão é uma síntese do mesmo e deve ter uma aplicação final à vida do ouvinte. Depois da conclusão, você faz o apelo, né, que é um esforço feito para alcançar a consciência, o coração e a vontade do ouvinte, e ele vai ser o fruto do seu sermão. Tá? E então, a gente já fez uma pequena introdução e agora a gente vai falar mais especificamente, mais detalhadamente sobre objetivo e alvo. Tá? O objetivo da homilética, de uma forma geral, é a conversão, a comunhão, a motivação e a santificação para a vida cristã. Tá? O assunto de uma mensagem é algo particular entre o pregador e Deus. E para ter um assunto, é preciso viver em comunhão, né? E oração para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Certo? A grande questão é, como Deus fala conosco, irmãos? A forma de Deus falar é individual e peculiar. Tá? Algumas pessoas acreditam que Deus fala somente de forma sobrenatural. Né? Entretanto, Deus ele pode falar com você, irmão, de todas as formas possíveis. Tá? Fique atento. Inclusive daquela que você menos imagina. Tá? No ônibus, em casa, no trabalho, no banho, lendo a Bíblia, olhando a paisagem, ouvindo uma mensagem, conversando, pensando através de pessoas ou coisas.
em sonho, em revelação, no meio de uma crise, ouvindo testemunho, através de uma criança, ouvindo uma música, em seu lazer, em um acidente, tá? Uma lição de vida, viajando. Se ele ficar falando aqui, né, tem que colocar um etc aí, né? Ele vai ficar falando a vida inteira. Então, o que falar quando convidado para você pregar em congressos e confraternizações, irmãos? Nesse caso, os assuntos, tá, eles vão ser apresentados pelos organizadores do evento para o pregador, e o desafio está em desenvolvê-los, tá? Tenha intimidade com Deus para transmitir exatamente o que Ele quer falar, tá? Embora exista um tema, normalmente, este geral, né? Podendo o pregador ser mais específico. Por exemplo, tema do congresso, a videira verdadeira, João capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Você pode falar sobre como o cristão pode ter uma vida frutífera, porque o cristão deve ter uma vida frutífera, né? Ou até mesmo os frutos da videira na vida do cristão, né? Utilizando outros textos e inserindo um subtema aí. Então, quando você for convidado também para pregar em datas comemorativas ou cultos especiais, em situações onde o assunto é uma explicação do momento, né? São cultos realizados em virtude de acontecimentos específicos na igreja local. Dentre os cultos especiais, nós podemos destacar o casamento, o Natal, aniversariante, dízimo, batismo, consagração, aniversário da igreja, posse, culto de departamento, né? O departamento de juventude, de irmãs, de criança, o nascimento e apresentação de bebês, funeral, né? Doutrinário, evangelístico. Então, atenção, conheça e domine os textos bíblicos para explorar esses assuntos mais facilmente. E para pregar, o pregador leigo ele deve combinar ou casar o assunto do sermão com o texto da palavra de Deus, tá? Ou seja, vamos ver aqui, o assunto versus o tema. O assunto é o objetivo que você deseja alcançar por inspiração de Deus, tá? E o tema é como você vai dizer para o público qual é o seu objetivo. Então, o texto bíblico é outro ponto muito importante, né? Que você vai analisar no seu sermão. O texto bíblico é a passagem bíblica que serve de base para o seu sermão. Este texto deverá fornecer a ideia ou a verdade central do sermão. Nunca se deve tomar um texto somente por pretexto, tá? E logo se esquecer dele. Segundo Jerry Stanley Kay, existem algumas vantagens no uso do texto bíblico, tá? O texto dá ao sermão a autoridade da palavra de Deus, tá? O texto constitui a base, a alma do sermão, tá? Através da pregação por texto, o pregador ensina a palavra de Deus. O uso do texto ajuda os ouvintes a reter a ideia principal do sermão. O texto limita e unifica o sermão. Permite uma maior variedade de mensagens, tá? E o texto é um meio para a atuação do Espírito Santo. Então, nós vemos aí que o texto é muito importante dentro do sermão. Exegese, irmão. A exegese é o trabalho de exposição de um texto bíblico, né? E nós vamos ver aqui, brevemente, rapidamente, 10 passos para uma boa exegese. Você deve ler o texto em voz alta, comparando as versões diferentes para maior compreensão, tá? Você deve reproduzir o texto com suas próprias palavras, ou seja, falar sozinho mesmo. Observe o texto imediato e remoto. Verifique a linguagem do texto, se é história, se é milagre, se é ensino, se é parábola, se é profecia, tá? Pesquise o significado exato das principais palavras. Faça anotações, tá? 7. Pesquise o contexto, época, país, costumes, tradições e várias outras coisas. Pergunte sempre onde, quem, o que e porquê. 9. Organize o texto em seções principal e secundária. E 10. Resuma com a seguinte frase. O assunto mais importante deste texto aí você coloca lá conforme você analisar o texto. O tema do sermão contém a ideia principal e o objetivo da mensagem, tá? E ele deve ser estimulante e despertar o interesse,
a curiosidade, a atenção do ouvinte. Ele deve ser claro, simples e preciso, bem como oportuno e obedecer ao texto, tá? E para se desenvolver um bom tema, o pregador deve ser criativo, deve ter criatividade, hábito de leitura, visão global do sermão e ser bem sintético, tá? Então vamos lá, ver os tipos de temas que tem. Interrogativo, uma pergunta que deve ser respondida no sermão. Exemplo, onde estás? Que farei de Jesus? Tenho uma arma, o que fazer com ela? Tema lógico, que é explicativo. Exemplo, o que o homem semear, fará. Quem encontra Jesus volta por um outro caminho. Tema imperativo, que é um mandamento, uma ordem. Caracteriza-se pelo verbo no modo imperativo, irmãos. Exemplo, enchei-vos do Espírito, não seja incrédulo, não adores a um Deus morto. Tá? Temas enfáticos, que realçam os aspectos específicos. Ou seja, só Jesus salva. Dois tipos de cristãos. Está realçando aqui bem o que quer falar. Geral, tema geral, ou seja, abrangente, aborda um assunto de uma forma geral, sem especificá-lo. Tá? Exemplo, amor, fé, esperança. Você pode falar sobre várias coisas aí, né? Quando você bota geral, você tem uma amplitude maior de fala. Você pode usar também ilustrações durante o seu sermão. E as ilustrações, elas são os recursos usados para o enriquecimento e esclarecimento de uma mensagem, tá? Quando devidamente aplicado. E o Senhor Jesus sempre tinha uma boa história para iluminar as verdades que ensinava, né? Para o povo ali, naquelas regiões onde ele pregava. O significado do termo ilustrar é tornar claro, tá? Iluminar, esclarecer mediante um exemplo, ajudando o ouvinte a compreender a mensagem, tá? Que está sendo proclamada. O bom uso da ilustração desperta o interesse, enriquece, convence, comove, desafia e estimula o ouvinte. Ele valoriza e vivifica a mensagem, além de relaxar o pregador, né? A ilustração não substitui o texto bíblico, tá? Apenas tem uma função psicológica e didática. Para tornar mais claro aquilo que o texto revela. Tá? As ilustrações devem ser simples e estar relacionado com a mensagem. Devem fornecer fatos de interesse humanos e devem ter um ponto alto, um clímax. Tá? Os exemplos bíblicos são as melhores ilustrações, tá, irmão? As ilustrações, elas podem ser histórica e contextual. Quando se aplica um conhecimento histórico ou explicação do contexto em que o texto está inserido. Exemplos. Fundo da agulha. Ou seja, o fundo da agulha é uma porta estreita na cidade de Jerusalém, onde os mercadores tinham dificuldade de passar com os camelos. Né? Em Mateus capítulo 19, versículo 24, nós vemos. A ilustração ela pode ser de conhecimento intelectual, que ela envolve o conhecimento científico, psicológico, técnico e cultural. Exemplo, de técnico científico. A antena de TV recebe todas as frequências ao mesmo tempo. Entretanto, quando escolhemos um canal através da sincronia, estamos selecionando uma determinada frequência. As ilustrações elas podem ser metafóricas ou alegóricas. Quando elas são empregadas, irmãos, com figuras metafóricas, como histórias ou histórias. Exemplos. Ao se aproximar da cidade do Rio de Janeiro, um indivíduo reparou que o Cristo Redentor não era tão grande como ele pensava. Né? Parecia até mesmo ser menor do que seu dedo. No centro da cidade, ele observou que a estátua teria aumentado. Estava praticamente do seu tamanho. Então ele resolveu ir até um monumento lá. E no pé do Corcovado ele ficou admirado com as proporções maiores do símbolo da cidade. Chegando então aos pés do Cristo Redentor, ele pôde perceber como lhe disseram que aquele era bem maior do que ele. Então ele passou a acreditar, né, quando ele chegou lá, através de uma metáfora. Então, a ilustração pode ser também de experiência pessoal, ou seja, testemunhos. Exemplo, nesse tipo de ilustração, o pregador ele relata fatos verídicos que demonstram a atuação de Deus através de milagres,
em sua vida ou de outras pessoas. Todas as respostas que Deus atendeu realizando curas, transformações, salvação, livramento, libertação, etc. Use no máximo, irmão, 2 ilustrações por sermão, tá? Não usando muita não, para não... E toda ilustração ela deve ter uma aplicação e elas devem ser comentadas com simplicidade e naturalidade. Tá? Nada de muita dificuldade nas explicações das ilustrações. Não. E, introdução do sermão. Né? A gente está caminhando aí, a gente já viu que você vai poder usar ilustração no seu sermão, você já fez o tema, né? Você já fez várias coisas aí. Agora você vai começar a introduzir esse sermão, né? A falar introdutoriamente. Né? E começar é difícil, irmão. Muitos escritores eles escrevem a introdução quando terminam um livro. Então, alguém disse, o pregador começou por fazer um alicerce para um arranha-céu, mas acabou construindo apenas um galinheiro. Ou seja, a introdução é tão importante quanto a decolagem de um avião que deve ser bem perfeita para um voo estabilizado. Tá? Ela, por certo, deve envolver o ouvinte, despertar o interesse e curiosidade e também ser o meio de conduzir os ouvintes ao assunto que está sendo tratado no sermão. Tá? Uma boa introdução dá ao pregador segurança, dá tranquilidade, firmeza e liberdade na pregação. Então nós vamos ver agora os tipos de introdução. Irmão, você deve usar um desses tipos para iniciar um sermão. É bom sempre você, em cada pregação que você fizer, você fazer um tipo de introdução para você ir exercitando, né? E praticando, para você estar familiarizado com as pregações. A introdução ela pode ser ilustrativa, onde você usa uma ilustração na introdução. Imagine que o assunto que será abordado seja complexo e abstrato. Irmão. Então comece com uma ilustração que explique e esclareça o que pretende dizer. Tá? Faz uma ilustração para facilitar. Né? Definição. Você pode fazer uma introdução por definição. Ou seja, você vai fazer uma explicação que detalha, uma explicação detalhada de um determinado conceito. Explique para o ouvinte o que tem a dizer, dê a ele conceitos, significados, símbolos, termos e assuntos que provavelmente não conheça. No sermão onde o assunto é a paz, o pregador explicou na introdução o que é a paz, os significados no Velho e Novo Testamento, a evolução linguística do termo paz e a aplicação do termo hoje. Ou seja, ele fez uma boa introdução. Então, você também pode fazer uma introdução por divisão. Quando se fala de características opostas, né, explique por divisão, mostre os dois lados da moeda. Lendo o texto de Romanos 8, 1 ao 17, é possível observar que Paulo trata de dois assuntos opostos, ou seja, vida através do Espírito e vida através da carne. Tá? A introdução por divisão é aquela que se fala ou compara assuntos como paz e guerra, amor e ódio, salvação e perdição, vida cristã e vida mundana. Tá? Você pode fazer uma introdução por convite, convidar um ouvinte para participar e agir. Leve o ouvinte à ação. Use os verbos no imperativo. Analisando o texto de Isaías 55, você pode observar que há um predomínio de verbos no imperativo. Vinde, inclinai, vede, buscai, deixe, invocai, que caracterizam um convite, né? E ao mesmo tempo uma ordem. E dessa forma o ouvinte está sendo entusiasmado, estimulado a agir, fazer ou participar. Tá? Então, você também pode fazer uma introdução por interrogação, irmão. Introdução por interrogação, onde você faz uma pergunta que deverá ser respondida no corpo do sermão. Para o sermão onde o tema é uma pergunta, é interessante que essa seja bem explorada na introdução. Então, observe que nós estamos falando sobre morte e salvação. Então, cabe aqui uma pergunta como: para onde iremos nós? Um exemplo, né? Que deve levar o ouvinte a uma reflexão profunda. Ou para reforçar, pode-se usar o texto de Lucas 12, 20. Né? Mas Deus lhes disse,
insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem terás? Né? As perguntas da introdução devem ser respondidas no corpo do sermão, tá? Muita atenção nisso. Você pode fazer uma introdução de suspense, irmão, onde a mensagem principal está oculta e será esclarecida no corpo do sermão, tá? Você pode fazer uma alusão histórica também na sua introdução, explicar o conteúdo histórico. Você explique o contexto do texto em que será aplicada a mensagem, a época, o país, os costumes, a tradição. Observe que o texto de João 4, capítulo 1 a 19, dos versículos 1 a 19, caso sua mensagem esteja baseada nesse texto, introduza como uma explicação detalhada das relações entre os judeus e os samaritanos, as relações entre os homens e as mulheres, a lei acerca do casamento, a origem do povo de Jacó. Então, vai fazendo isso que você vai se dar bem. Então, as características da introdução. Tá? Uma introdução bem estruturada, ela deve apresentar algumas características como clareza, simplicidade, deve ser um elo com o corpo do sermão e uma ordenação de pensamentos, tá? De forma lógica e sistematizada. Também, e não deve prometer mais do que se pode dar. É preciso estar atento para o tempo de duração da introdução, que deve ser breve e proporcional ao sermão. Evite desculpas que possam trazer uma má impressão, tá? E depois de você fazer a introdução, você vai entrar no corpo do sermão, irmão. E o corpo do sermão, ele deve ser a principal parte do sermão. Aqui, o pregador, ele irá expor as ideias e pensamentos que deseja passar para os ouvintes. Tá? As divisões devem ser desenvolvidas de acordo com a realidade de hoje. Depois de ter estudado e de fazer uma boa exegese do texto que será usado no sermão, você deve ensinar a aplicar os propósitos de acordo com os nossos dias. As divisões elas devem ter significados para os ouvintes e não devem se desviar da mensagem, tá? Da mensagem principal que você está passando, que é a coluna do sermão. Tá? O objetivo será finalizado e apresentado na conclusão. É necessário ser vocacionado, tá, irmão, para o dom da palavra, mas podemos aprender algumas técnicas que podem ajudar o pregador no preparo do sermão. Né? Se você não é um pregador, você pode desenvolver técnicas aí que possam te ajudar a desenvolver pregações e desenvolver o dom da palavra em você, né? Eu olhei para trás agora, acho que começou a chover, né? Então vamos lá. Você já viu como é que deve ser o corpo do sermão? E agora você vai ver como tirar pontos do texto. Leia todo o texto, exemplo, Atos, capítulo 2, versículo 37 a 47. Procure a ideia principal do texto. Observe o subtema, o texto e a situação. Procure os principais verbos e seus complementos, irmãos. Como base nos verbos retirados, crie frases, divisões que os complete e que passam uma ideia que estejam ligadas com a mensagem a ser pregada. Tá? Organize as frases dentro da ideia principal e faça o mesmo também em Salmos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Desenvolva divisões para o seguinte sermão: as 4 maneiras de ser bem-aventurados. Tá? Tem esse deverzinho aí para você fazer, para você exercitar. E também, depois desse dever, você vai ver as características do corpo do sermão. As divisões retiradas dos textos devem se apresentar de forma ordenada no sermão, para que não haja confusão de ideias. Tá? O ouvinte precisa acompanhar o seu desenvolvimento, cada divisão, subdivisão e até ilustrações e explicações. Tá? E tudo tem que apontar na direção do alvo e em ordem de interesse. Tá? Cada ponto ele deve discutir um aspecto diferente para que não haja repetição. Tá? Quando a gente ouve aquelas pessoas repetindo a mesma coisa toda hora, a gente não aguenta. Né? As frases elas devem ser bem breves e claras. As divisões servem para indicar a linha de pensamento, irmãos, tá? A serem seguidos ao apresentar o sermão. E, entretanto, deve-se fazer o quê?
deve-se fazer uma discussão, que é o descobrimento das ideias contidas nas divisões, tá? Para você desenvolver as características do corpo do seu sermão. Então, nós vamos ver aí os tipos de sermões. Né? Tradicionalmente, nós encontramos aí, praticamente em todas as obras homiléticas, 3 tipos básicos de sermão. Sermão temático, cujos argumentos, divisões resultam no tema, independente do texto. Tá? Sermão textual, cujos argumentos, divisões, são tirados diretamente do texto bíblico. Há o sermão expositivo, cujos argumentos giram em torno da exposição exegética completa do texto. Tá? Então, vendo aí, o sermão temático é aquele em que toda a argumentação está narrada em um tema, e ele divide-se o tema e não o texto, o que permite a utilização de vários textos bíblicos, né? Ou seja, você fica com uma gama maior aí de textos. Observe o exemplo. Tema: o que só Jesus pode dar. Ilumina o nosso caminho, como em Lucas capítulo 1, versículo 79. Liberta a nossa mente do pensamento perturbador, como em João capítulo 27. Retira o sentimento de medo, como em João capítulo 20, versículo 19 e 20. E salva, João capítulo 3, 16. Então, repare que cada tópico, ou seja, divisão, ela apresenta uma característica, né, da paz proposta pelo tema, né? Mas para cada ponto há um texto diferente, ou seja, a base do sermão é a paz de Jesus, que é abordada em diversos textos bíblicos. Então é necessário aplicar um texto bíblico em cada divisão do tema para não atrair muito a atenção para o pregador em detrimento da palavra de Deus. Está vendo? E deve-se evitar divagações e generalizações vazias e inexpressivas, tá? Então você destrói seu sermão. O sermão temático ele exige do pregador mais cultura geral e teológica, criatividade, estilo apurado. Contudo, o sermão temático ele conserva melhor a unidade, tá? Como retirar as ideias e argumentos, divisões do tema. Escolher o tema, ou seja, você deve criar frases, retirar de textos bíblicos ou de outras fontes. Você deve analisar o tema e repetir e refletir várias vezes. Tá? Você pergunte o que deve falar sobre o tema. Tá? Extrair a principal palavra ou frase do tema. Ela pode se repetir nos argumentos. Separe no mínimo 3 argumentos ligados ao tema. Tá? No mínimo, tá? 3 argumentos. Pesquisar passagens bíblicas que se refiram aos argumentos, ou seja, as questões que você está tirando, né? Está tentando tirar do tema. As divisões são explicações ou respostas do tema. Tá? Então, temos aí como atividade, crie 3 argumentos ou divisões que expliquem o seguinte tema: quem ama a Deus é correspondido. Aí o texto que você vai analisar é 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, 1 João capítulo 4, versículo 20, tá? Depois, Romanos capítulo 8, versículo 39, 1 João capítulo 4, versículo 9 e João capítulo 3, versículo 16. Então, vamos ver aí, a gente já viu o sermão temático, o sermão textual, que é aquele em que toda a argumentação está amarrada, tá? A argumentação está amarrada no texto principal, que está dividido em tópicos, e no sermão textual as ideias são retiradas de um texto escolhido pelo pregador. Como já estudamos anteriormente, aqui estão algumas dicas para tirar pontos do texto. As divisões do sermão textual podem ser feitas de acordo com as declarações originais do texto, ou se utilizar uma análise mais apurada, baseando-se em perguntas como onde, que, quem, porquê, que deverão ser respondidas pelas declarações ou frases do texto, e ainda pode-se dividir por inferência. As orações textuais elas são reduzidas e a expressão sintética encerra o conteúdo. Tá? E como tirar pontos do texto?
Leia todo o texto, procure a ideia principal do texto, observe o subtema, o contexto e a situação, procure os principais verbos, tá, e seus complementos. Lembre-se, verbo é ação. Procure os sentidos expressos nas representações simbólicas, metáforas e figuras. Com base nos verbos e significados retirados, crie fases de divisões que os complemente e que façam uma ideia que estejam ligados com a mensagem a ser pregada. Organize as frases dentro da ideia principal. Leia todo o texto. Exemplo. Observe o exemplo. Texto de Salmo 40, capítulo 1, versículo 4. Do 1 ao 4. Tema. Nem antes nem depois, no tempo de Deus. Tá? Introdução. Definição. Esperança significa expectação em receber um bem. O mundo é imediatista. O corpo do sermão. O que acontece quando você espera no Senhor? Ele te retira da condição atual. Qual o seu algo terrível? Está vendo o questionamento? Ele te coloca em segurança na rocha. Te dá a visão de solucionar o problema. Está vendo? Os questionamentos e as afirmações. Ele requer a sua adoração. Um novo cântico. Adorar em espírito e em verdade. Ele te faz testemunha. Muitos o verão. Ser-me-eis testemunha. Então, repare que cada tópico ou divisão apresenta um termo, uma passagem de texto. De forma que o texto ele pode ser bem explorado pelo preletor. Deve-se evitar divagações e generalizações vazias ou inexpressivas. O sermão textual exige que o pregador tenha conhecimento do texto, contexto da cultura bíblica, tá, irmão? Então, atividade aí para o sermão textual. Crie 3 argumentos, ou 6 visões para o seguinte sermão textual. Texto de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Tema, a sabedoria que vem de Deus. Introdução, divisão, a sabedoria terrena. O corpo, a sabedoria que vem do alto. O sermão expositivo, irmãos, é aquele que explora os argumentos principais da exegese, da hermenêutica, e faz uma exposição completa de um trecho, mais ou menos extenso. O sermão expositivo é uma aula, uma análise pormenorizada e lógica do texto da graça. Tá? Esse tipo de sermão requer do pregador cultura teológica e poder espiritual. O sermão expositivo é o método mais difícil aprendido pelos que se dedicam à leitura e ao estudo diário e contínuo da vida. Ele deve ser feito com análise de línguas, interpretação, pesquisa arqueológica e histórica, bem como comparação de textos. As características do sermão expositivo. Né? Deve ter planejamento, poder abordar um grande texto ou uma passagem curta, interpretação mais fiel, deve ter uma análise profunda do texto, deve ter unidade, ideias subsidiárias e devem ser agrupadas com base em uma ideia principal. Tá? Não é suficiente apresentar só tópicos ou divisões. Tempo de estudo, pontos difíceis, tá? E pode ser abordado em séries. É muito comum o uso do sermão expositivo em pregações seriadas, como conferência e estudo bíblico. Tá? Conclusão, concluindo aí nosso sermão. É o clímax da aplicação do sermão. Para terminar, concluindo, só para encerrar, já estamos terminando. Você já ouviu essas frases? Muitas pessoas não sabem terminar uma conversa. Ficam conversando, voltam ou se envolvem em outros assuntos, sem ao menos perceber que o tempo já está passando e o ouvinte está angustiado e com a demora que a pessoa fica. Assim, muitos pregadores não sabem ou não conseguem concluir o sermão. Tá? Isso acontece porque estes não preparam o esboço e suas ideias estão desordenadas. Logo, não conseguem encontrar uma linha condutora e da conclusão do sermão. Como deve ser a conclusão, irmãos? Apontar o objetivo específico da mensagem, clara e específica.
Deve ter um resumo do sermão, um sermão em poucas palavras. Deve ter uma aplicação direta à vida dos ouvintes. Deve ser pequena. Faça um bom desfecho, inesperado, que as pessoas não esperem. Mude. Logo, uma boa conclusão ela deve proporcionar aos ouvintes satisfação, irmão, no sentido de haver esclarecido completamente o objetivo da mensagem. É preciso ter um ponto final para que o pregador não fique perdido na mensagem. Então, observe. Observação. Não deve pregar um segundo sermão, tá? Na sua conclusão, tá? E o último ponto que a gente trata aqui na homilética é o apelo. O apelo é um esforço feito para alcançar o coração, a consciência e a vontade do ouvinte. Tá? O apelo não é apelação. Dois tipos de apelo existem. Conversão e reconciliação aos ímpios e aos desviados. E restauração, a igreja. Tá? A conversão e reconciliação direciona aos ímpios e desviados. A restauração que refere à igreja. Como deve ser o apelo, irmão? Deve ser um convite. Ele deve ser impactante, direto. Não deve ser forçado ou prolongado. E logo após a mensagem ele deve ser feito. Tá? E no apelo você deve dizer ao ouvinte o que ele deve fazer para confirmar a sua aceitação. Seja claro e mostre como ele deve agir. Levantar as mãos, ir à frente, ficar em pé, procurar uma igreja próxima, conversar com o pastor em momento oportuno. Essa foi a nossa aula de homilética, tá? De forma bem resumida. Espero que tenha te esclarecido alguns pontos, espero que tenha te beneficiado de alguma forma. Fique na paz do Senhor e até a próxima aula.